Bom dia, excelente sábado. Vou dar aqui uma folga para esse cabelo das fontes de calor. Esse final de semana eu vou usar ele cacheado. Aí tô finalizando aqui, esse lado de cá já tá finalizado. E eu tô gravando vlog, né? E lá no vlog eu falei que eu não gosto da finalização hoje em dia, de ficar de uma finalização muito armada, sabe? Então eu mudei a minha forma de finalizar quando eu vou usar cacheado. Pego um pouco de creme, que inclusive eu estou usando este. Não é o meu favorito, mas não tinha o verde da seda mais escuro, sabe? E aí eu venho só com a escova, ó, e faço assim. Não fico amassando, sabe? Dou só uma separadinha, ó. Só pra ele não ficar aquela coisa muito junta. E uma amassada. Pronto. Uma finalização que vai ficar mais reta, sabe? Um cabelo mais projetado pro chão e não pros lados. Então é isso, gente. Teremos um cabelinho cacheado esse final de semana. Cabelo finalizado, agora é só esperar secar. Outra coisa que eu não uso mais hoje, gente, é gelatina capilar. Porque eu gosto de um efeito mais natural. A gelatina, querendo ou não, deixa o cabelo muito artificial, aquele cachinho muito montado, sabe? Enfim, eu gosto desse aspecto mais natural, sabe? Que é um cacho mais leve, mais solto, não tão preso ali. E o formato que eu finalizo, olha só como que ele acompanha todo o meu formato corporal, né? Então, o meu rosto, por exemplo, é oval, o cabelo ele vai combinar mais se ele acompanhar esse formato do meu rosto. Antigamente, eu não sabia disso, então o meu cabelo ficava muito armado e causava uma incongruência. Meu rosto ficava desse tamanhozinho no meio do cabelo. Então, era só mudar a forma de finalizar, sabe? Que gera um pouco mais de harmonia pra mim. O que torna algo belo? Harmonia e repetição. Então, se no meu corpo as minhas formas são mais retas, igual meu rosto, pra vocês verem, ele é oval, ele é comprido aqui. Então, se eu pego o meu cabelo e acompanho essa forma do meu rosto, a forma do meu corpo, vai ficar mais bonito. Não é que se eu usar ele mais armado vai ficar feio, mas vai ficar mais harmônico quando eu acompanho essas linhas do que já tem no meu corpo. Entende? Que já tem em mim, nas minhas características. E assim também é com um look, quando a gente usa um look monocromático, não fica aquela coisa, nossa, que lindo, como ficou elegante. Claro que tem que saber combinar, porque nem tudo que é monocromático é tão lindo, né? Mas, enfim, vocês estão entendendo. E quando eu entendi isso, fez total sentido. E é por isso que muitas vezes eu me sentia melhor quando eu escovava o cabelo. É porque, querendo ou não, acompanhava a minha forma. Não necessariamente o cabelo liso em si, mas a forma que ele ficava, que era que acompanhava as minhas linhas, os meus traços, sabe? Algo natural que já era de mim, assim. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu podia fazer isso também com o cacheado, era só mudar a forma de finalizar, gerar menos volume, sabe? Menos redondo, o corte que eu fazia nele também antes era bem redondo, cheio de camada, que não tinha nada a ver nem com a minha personalidade e nem também com o meu estilo, né? Não tinha nada a ver também comigo, né? Com a Leia, com os traços da Leia, com a minha fisiologia. Então, faz muito bem a gente fazer uma consultoria de imagem, porque eu entendi isso tudo com a Paty e, claro, estudando também a elegância, a beleza, a feminilidade. E é por isso que muitas pessoas, quando passam pela transição cacheada, pela transição capilar, não gostam do efeito depois. É porque, claro, a textura do cabelo muda completamente, a forma que finaliza. Todo lugar que você vai, que vai cortar o cabelo cacheado, eles querem cortar super em camada e muitas vezes não acompanha a sua linha, sabe? Convenhamos também que nem todo o cabelo assim, né, quietinho, vai combinar com todo mundo. Tem mulheres que ficam maravilhosas com o cabelo super armado. Falo, gente, que coisa mais linda. Tem outras que já nem tanto, igual eu, gente. Eu vou ver se eu acho alguma foto minha aqui com o cabelo armado. O cabelo em si tava bonito, mas você vê meu rosto desse tamanhozinho no meio do cabelo. Então causa uma estranheza gigante, sabe? Agora, assim, eu me sinto melhor, me sinto mais bonita, sabe? Com essa forma de acompanhar as minhas linhas naturais.
E isso nada mais é do que visagismo. É você não apenas se concentrar no cabelo, mas você se concentrar no todo. Que foi algo que eu estudei quando eu fiz cabeleireiro, quando eu fazia design de sobrancelhas, né? O meu design de sobrancelhas na época, ele era personalizado para aquilo que combinava com a cliente, não um formato para todo mundo. Porque tinha cliente que tinha a sobrancelha mais caidinha, aí eu ia querer fazer uma micro além daquilo que é dela, sabe? Não dava certo. Mas eu não sabia projetar isso em mim, no cabelo cacheado, sabe? Eu aprendi isso pra fazer com luzes. A sobrancelha foi algo natural, né? Comecei a fazer sobrancelha, depois eu fui estudando algumas coisas. Mas assim, era algo de olho, sabe? Algo que assim, meu pai ensinou desde cedo pra gente a olhar pra uma coisa e replicar no papel, desenhar. A mesma coisa era com a sobrancelha. Só que eu não sabia explicar, eu não sabia aplicar em outras áreas, sabe? E à medida do tempo que o tempo foi passando, que eu fui estudando, entendendo, falei, gente, olha só, aquilo que eu fazia a vida toda era visagismo. E a mesma coisa é pro cabelo, é pra maquiagem, é pra roupa, é aquilo que combina no todo. É por isso que muitas vezes vocês vão olhar hoje e falar, nossa, a Leia tá mais bonita, nossa, a Leia tá vestindo melhor, porque hoje eu entendi o meu estilo, a minha personalidade, e tento replicar isso em tudo na minha vida, nas minhas roupas, na minha casa, nos conteúdos que eu posto aqui no sentido de cores, enfim, gente, em tudo. E tudo tem a minha cara, entende? Porque eu entendi isso. Então, algo que funciona pra mim talvez não funcione pra você, porque o visagismo pra você é diferente. Então, aquilo que é dentro da sua personalidade é o que vai ficar mais bonito, mais harmônico pra você. E assim também pra mim. Enfim, virou um papo. É claro, também tem vários fatores, né, gente? Eu fiz a progressiva para deixar mais baixinha a raiz. Ao longo desse tempo eu comecei a passar mais hidratações, porque como eu passava muito creme, tava sempre com o cabelo molhado, às vezes que eu de fato hidratava e dava aquilo que o cabelo precisava eram raras. Então hoje a textura, mesmo sem antes de fazer a progressiva, a textura do meu cabelo é totalmente diferente da textura de antigamente. Você vê que ele tá com um aspecto mais áspero, mais seco, sabe? Enfim, então, e a finalização mudou muito também com o tempo. Mesmo eu, antes dele mudar a textura e tudo, eu já tinha começado a fazer uma finalização mais baixinha, mas assim, eu não achei foto. Essas aí foram as melhorzinhas, porque tem umas, assim, gente, o cabelo tá desse tamanho. Mas enfim, fica mais harmônico comigo hoje, sabe? Só pra finalizar. Fez sentido esse papo aqui com vocês? E olha só que interessante isso que essa seguidora falou, que o problema dela foi exatamente isso, o volume e o frizz. Porque acaba que a gente aprende, tô fazendo um cappuccino, acaba que a gente aprende a finalizar o cabelo de uma única forma. Passa o creme e amassa. O que o amassar faz? Gera um monte de frizz. E acaba que mesmo que o cacho esteja bonito, aqui fica cheio de frizz. E o frizz, ele traz uma sensação de desleixo, dependendo. O meu era muito frisado. E quando eu fui começar até escovar ele, a escova não ficava boa, mesmo usando a melhor prancha, o melhor secador. Porque o cabelo, ele tava completamente elétrico, que eu posso dizer, fora do pH, sei lá, gente, tava uma coisa de louco. Eu precisava voltar à estabilidade do cabelo, sabe? Então foi uma das coisas também que mudou muito depois que eu mudei o tipo de finalização que eu faço, sabe? Não gerando tanto frizz. Tem um tiquinho, né, normal do cabelo cacheado. Eu tô voltando aqui nos arquivos de stories pra procurar, né, as fotos do cabelo com frizz, com ele mais cacheadão, assim, porque na minha galeria eu não tenho. Eu parei de procurar, gente, quem que era aquela? Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente muda. Porque, meu Deus do céu, como que eu tinha coragem? Parei, gente. Quem que é essa? Quem que é essa, gente? Meu Deus. Quanto mais eu vou olhando os arquivos de stories, mais vergonha eu vou ficando. Filha, coloca 2 colheres cheiona aqui. Tá. Mais vergonha eu vou ficando. Como é que tem coragem, gente? Meu Deus. Mas talvez daqui uns 2, 3 anos eu vou olhar esse história e falar assim, gente, o que eu tava arrumando? Como é que eu tinha coragem de aparecer de roupão? Né? Tá frio. Mas antigamente, as roupas que eu apareci aqui no story, o cabelo que eu apareci aqui no story, não só questão de aparecer. Porque aqui eu apareço do jeito que eu tô em casa mesmo. Então quer dizer que do jeito que eu apareci aqui, eu tava em casa com meu marido. Gente, misericórdia.
Não é caso, eu tô faladeira hoje, né? Mas não é caso de rir não, gente. É sério. Eu tô rindo de desespero porque eu mostrava uma falta o tempo todo em tudo que eu fazia. Na forma que eu falava, no meu cabelo, na minha roupa, sabe? Na minha necessidade de aceitação. Gente do céu, como Jesus é bom. Como Deus é bom. Isso tudo que eu sou hoje. E ainda vou melhorar em nome de Jesus. Porque se a gente achar que a gente já tá bom o suficiente, já pra morrer, né? Tudo que eu sou hoje é graças ao Senhor que me encontrou, sabe? Que me firmou a minha verdadeira identidade nele. Gente, como Deus é bom, o que ele fez em mim? Sabe? E voltando às histórias que eu consigo ver de cara, assim, gente, essa menina tá perdida. Era eu. Nossa, glória a Deus. Eu me emocionei agora. Outra coisa, pra quebrar o durinho do cabelo, né? Depois que o cabelo já secou, ele vai ficar com esse aspecto duro, como se fosse de creme. Ao invés, antes eu quebrava amassando, então gera mais frizz. Agora eu faço assim, ó, vou esticando, ó, tá vendo? Que aí quebra o durinho e ele começa a ficar mais solto, ó. Aqui em cima, mesma coisa, eu vou esticando ele, fixando a forma que eu quero, né? Que ele fique. Aí ele vai ficar mais solto, sabe? Aquele cacho mais... Depois que eu quebrei, eu dou uma amassadinha assim, só pra ele dar uma soltada. Aqui. E aí já dá uma melhorada. E esse foi o resultado. Tá vendo como é que fica um cacho com cara de mais leve, de mais natural, sem ser aquela coisa muito montada. A quantidade de frizz é bem, na verdade, quase nem tem, tá vendo? Bem mais quietinho no lugar. Fica lindo assim, gente. Pena que amanhã não fica a mesma coisa, né? Que a parte chata do cacho é isso. É o dia que ele quer, que ele fica bonito, e no outro dia você tem que, pra ficar bonito assim de novo, muitas vezes você tem que lavar de novo, aí dá um trabalhão. É onde eu prefiro às vezes escovar, porque dura mais tempo. 1, 2, 3 e... Gente, vocês estão muito rápidos. Vai rapidão. Nossa! Pois é. Olha, gira. Pois é, mas tinha que fazer um lugar. Foguinho. Não foi jogar, não. Vai, o olho da rua. Vai. Vocês estão perguntando se ainda tem esse modelo de vestido no site. Não tem, gente, já tá esgotado. Mas tem tantos outros maravilhosos que possivelmente eu vou aparecer com eles aí futuramente, em outros stories, já vai ter esgotado lá no site. Então eu vou deixar aqui pra vocês o link do site. Corre lá e confere. Essa semana mesmo chegou um tanto lindo, sabe? Que dá pra você usar no dia a dia. Ou assim, desse jeito que eu tô aqui, eu pego e saio e vou pro shopping. Eu vou pra um evento, só mudar a sandália. Gente, é muito gostoso. Levinho, de alça, sabe? Muito bom. Então eu vou deixar aqui o link pra vocês do site. As crianças pediram pra brincar na casa dos seus coleguinhas. Entraram de férias, né? Agora quer curtir cada segundo das férias. E aí eu acabei de deixar eles na casa dos coleguinhas. E vou aproveitar esse espaço de tempo que eles estão lá na casa dos colegas também. E também vou encontrar minha amiga. Tomar um café, esparecer. Gente, a gente volta com outro ânimo, né? É outra, nossa, energia quando a gente vai, joga a conversa fora com a amiga. É muito bom. Então, fica a dica. Se tem muito tempo que você não encontra uma amiga pra jogar a conversa fora, bater papo, faça isso, porque é mais um tipo de terapia, viu?